Fala galera, dando continuidade no vídeo do bote. Esse aqui é o meu suporte para motor, feito em tubo de alumínio de meia. Eu precisei fazer algumas adaptações nele, não ficou também tão bonito, assim como o banco precisou também ser adaptado, ele também precisou. Eu precisei fazer algumas mãos de força para poder dar umas voltas, então o acabamento não ficou tão perfeito. Eu isolei essa ponta com borracha para que não dê infiltração de água nem nada. Também fechei aqui com um pedaço de borracha para que também não infiltre água e tudo mais. Essa parte é a parte do braço, a extensão dele, tubo de meia de alumínio. Essa parte também é a parte principal dele, tubo de meia de alumínio. E esse aqui foi uma adaptação que eu precisei fazer, porque eu já vou mostrar para vocês que o meu bote ele não tem adaptação de fábrica para encaixe de motor, de suporte de motor. Então eu precisei fazer isso. Esse eu não vou lembrar a bitola desse tubo, mas ele é o consequente acima do tubo de meia. Eu não lembro se é 5 oitavos ou 7 oitavos. Enfim, eu fiz uma adaptação numa lixazinha com a furadeira para lixar o interior dele, para que esse cano pudesse passar livre por dentro dele. Essa parte eu colei e fiz uma parafusada para que ele fique firme. Essa parte ela é fixa e essa parte, consequentemente, ela é encaixe móvel. Então essa parte ela vem dentro dessa parte e encaixa consequentemente no suporte de vara traseiro. Eu vou fazer uma continuidade do vídeo com ele já encaixado, com ele já montado, para que você perceba como ele vai ficar montado. Então aqui eu ia fazer uma solda, provavelmente eu ainda penso em fazê-la nessa parte aqui, mas como a verba estava escassa, eu fiz apenas com a braçadeira mesmo. A braçadeira de meia, coloquei, parafusei, tá bem firme, não tá frouxo nem nada. As dobras também não ficam tão perfeitas, mas aparentemente estão todas firmes. Pode até dar uma impressão de que tá um pouco frágil, de que não suporta o motor, mas eu já testei com o motor e ela fica bem firme. A madeira, usei uma madeira de pinos, não aguenta tanta água, mas não é um problema. Porque eu usei essa madeira desse tamanho? Eu poderia ter usado uma madeira que ficasse mais ou menos aqui, só que não seria um problema também, porque você não precisa disso tudo de madeira, você só precisa de um filete de madeira que seja suficiente para segurar a braçadeira do suporte do motor. Mas como essa eu tinha disponível e essa já pegaria na parte de cima, daria uma sustentação um pouco maior, ela encaixa aqui em cima e consequentemente ela não chega até o fim. Então eu pego um pouquinho mais de estabilidade, eu evito que o suporte ele fique sambando um pouquinho. Usei os parafusos com porcas e arruelas. Aí vai do seu critério, o quanto você acha que seja necessário. Não tem tanta necessidade de usar um parafuso tão grosso, de uma bitola tão grande. Abri um pouquinho o furo da braçadeira para que passasse esse parafuso de cabeça. Se não me falha a memória, é um parafuso 10, de cabeça 10. Fiz essa trava, deixo sempre mais folgada, perceba que ela gira, para que eu só aficione ela, para que eu só aperte de verdade quando for colocar o suporte. Também foi preciso fazer uma mão de força para que desse essas dobras, tanto a da quina, para fazer esse Vzinho aqui. Por que eu preferi em V? Porque eu não tinha a opção de fazer ela em U, o círculo perfeito, a curva perfeita. Eu tentei fazer uma adaptação de uma mão de força aqui para fazer o círculo, serrei uma madeira para fazer o contorno com ela, mas o alumínio não, como o tubo não tinha uma fixação muito forte no suporte, ele não faz o círculo perfeito. Então eu preferi fazer em V para que ficasse um pouco mais firme, para que evitasse que se abrisse. E como eu disse aqui também, eu coloquei a dobra. Então eu vou colocar ele no lugar, vou dar uma pausa no vídeo e vou continuar com ele já no lugar. Aí galera, continuando o vídeo já com ele no lugar.
precisei dar uma pausa no vídeo para fazer a montagem dele, que eu tô sem tripé e eu tô filmando com o celular, então infelizmente precisei dessa pausa. Aquela parte que eu falei que ela era o braço, a fixa é essa, é a desse parafuso, não sai. O braço, ele fica preso no encaixe de remo, parafusa, entra nesse tubo de suporte, parafuso com porca. O outro lado, a mesma coisa. E aqui no fundo, o braço da frente do suporte do motor é o que dá o distanciamento da lona do bote. A madeira, consequentemente, onde vai pegar a abraçadeira do motor. E aí você tem o suporte do motor todo encaixado. Na hora você só faz o equilíbrio de ângulo, essas coisas, quando você colocar o motor, para que ele não fique, o suporte não fique torto e consequentemente o motor também fique torto. Por isso que eu falei que precisaria ser feito esse banco, porque imagina agora que o motor está no lugar. Sem o banco você ficaria sentado na lona azul. E consequentemente sua mão precisaria, o seu braço precisaria estar muito estendido, estar muito alto para que você conseguisse conduzir o barco fazendo a utilização do motor. Então é isso. Esse é o meu barco, esse é o meu bote inflável Intex Excursion 5, com o suporte de motor que a gente precisou fazer, com todas as adaptações. Algumas coisas não ficam tão visuais, tão bonitas, mas seguro e funcional ficou. Isso é o que importa. A corda também é sempre importante, você ter corda de segurança, tanto para apoiar quanto para fazer essas amarrações de bote, para evitar que ele abra tanto. E a dica também é, se você comprar um novo, evite enchê-lo de forma exagerada, porque isso é uma lona, e é uma lona com a textura um tanto quanto a função dela é expandir, ela estica um pouco. Então, consequentemente, com o tempo, a tendência é que ela consiga expandir, esticar cada vez mais. Então, você pode acabar ficando com esse narizão do bote um pouco mais cheio, e não é tão interessante. É sempre bom encher ele de forma que ele fique firme, mas não de forma que fique exageradamente cheio, tanto por segurança quanto por vida útil do equipamento mesmo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse demonstrativo aí.